Entre Santos, conto de Machado de Assis. Esse é o vídeo de número 5. Vi os bustos inclinarem-se ainda mais. Eu próprio não pude esquivar-me ao movimento e dei um passo para adiante. A narração do santo foi tão longa e miúda, a análise tão complicada, que não as ponho aqui integralmente, mas em substância. Perceba que é mais ou menos o narrador se protegendo aqui, correto? É muito feio. Em literatura, em cinema acontece. Tem lá um cara muito sábio, né? E aí finalmente a gente ouve as palavras do sábio. E assim a gente tem que fingir que o cara é sábio, porque o cara ou ele tem uma visão de autoajuda, ele tem ali umas tiradas, umas sacadinhas, né? E só que naquele contexto ficcional a gente tem que pensar que o cara é sábio, né? Não, porque no filme ele mudou a vida de pessoas e tudo mais. Então, novamente, deixa eu só... Não sei se eu não estou sendo vago demais. Então, existe um filme, ou um livro, por exemplo, em que um sábio muda a vida de todas as pessoas, traz lágrimas de arrependimento àqueles que são maus, né? Traz esperança aos desesperados, etc, etc. Então, a gente sempre vê, vamos supor, né, nesse meu filme ou livro hipotético, a gente sempre vê o sábio de fora. Alguém conversou, entrou ali na casa do sábio, subiu a montanha, voltou chorando. Ótimo. Até aí não há problema algum. Só que, vamos imaginar que o narrador decide subir a montanha também e conversar com esse sábio, e dar a palavra ao sábio. Aí a gente tem um grande problema. Okay? Por quê? Porque das duas, uma. Então, retomando aquilo que eu falei. Ou vai acontecer aquilo que eu falei, vai ficar uma coisa tosca, e a gente meio que vai ter que ser indulgente, né? Não, mas é que aí nesse filme ou nesse livro ele é sábio, né? Então ou vai acontecer isso, ou vai ter que acontecer uma das duas coisas. Ou, na verdade, o narrador nem poderia ter subido essa montanha, porque ele não consegue representar esse sábio. Ou ele vai encontrar o sábio lá em cima e as palavras têm que ser as palavras de um grande sábio. Perceba qual que é o fardo que se coloca então sobre os ombros do escritor ou do cineasta. Você tem que ser um grande sábio. Porque como que você vai representar palavras de grande sábio se você não é grande sábio? Ok? Bom, então, ou você vai fazer uma coisa tosca, ou é melhor não mostrar, né, o que o sábio fala, a gente só vê que ele entra, ele fala alguma coisa e muda a vida das pessoas, ou você realmente é um grande sábio, né? Então se eu vou representar a vida de um santo e eu quero descrever o discurso do santo, eu tenho que ser um santo, né? Olha que interessante que o nosso narrador faz aqui. Os santos são, como é que é? Psicólogos terríveis, né? Os santos são psicólogos terríveis. Os santos conseguem ver até dentro da alma da pessoa. Ótimo. Os santos conseguem ver até dentro da alma da pessoa. Duas opções. Eu falo que o santo viu e ele falou para alguém e essa pessoa chorou porque realmente o santo viu dentro da alma dele. Então eu nem mexo com isso para não complicar minha vida. Segunda opção, eu descrevo o discurso do santo e dizendo, olha, na minha visão sobrenatural que eu tenho, que consegue ver todas as camadas da personalidade da pessoa, eu vi isso, aquilo. Só que esse que é o problema. Se eu vendo esse peixe não apresento esse produto no meu conto, eu estou sendo tosco. Okay? Qual que é a postura do Machado aqui? Ele quer ver como esses santos. Ele quer ser esse psicólogo terrível que vê todas as camadas do ser. Só que ele sabe que se ele colocar esse tipo de tarefa a ele, né, sobre os seus ombros, ele, por causa dessa arrogância, ele pode decepcionar o seu escritor. Então é como se ele meio que se protegesse, assim. O narrador nos fala, a análise foi tão complicada que não as põe aqui integralmente, mas na substância, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele tem a liberdade de tentar olhar as pessoas com as visões de santos, ou pelo menos desses santos específicos,
ele não tem o fardo enorme sobre os ombros, de modo que no final do conto eu posso falar, nossa, mas sério que um santo sobrenatural falaria isso? Aí ele tem um resguardo, ele pode falar assim, não, eu só descrevi na substância, na verdade o santo entende muito mais do que eu coloquei aqui no papel. A narração do santo foi tão longa e miúda, a análise tão complicada, que não as ponho aqui integralmente, mas em substância. Aí o santo continua. Quando pensou em vir pedir-me que intercedesse pela vida da esposa, Salles... eu tenho que... Às vezes vem uma ideia, ela fica me cutucando e eu tenho que falar. Eu tenho que completar um pouco essa nossa discussão aqui. Existe um livro chamado A Cabana, okay? Que é um livro com muito boa intenção. Um desses livros que fica entre autoajuda, livro religioso e um livro de ficção. Esse livro ficou muito famoso há uns anos atrás. Não sei se você já ouviu falar, virou filme, etc. Então ele é um livro bonitinho, ele tem boa intenção, né, como eu falei. É sobre um pai que perdeu, acho que uma filha, a filha dele foi estuprada, violentada, morta, e ele está desacreditado da vida, e ele vai para uma cabana e lá ele encontra o próprio Deus. E aí o Deus toma diversas formas, e ele começa a conversar com Deus, acha consolo, muito bonitinho, muito legal a intenção. Só que esse livro ele tem um grande problema, um problema enorme, né? Que é o que? Frequentemente a gente tem Deus ali explicando para ele o que é o sofrimento, o que é vida, o que é dedicação, etc, etc. Vamos relembrar tudo que eu falei, né? O autor, embora muito bem intencionado, embora eu acredite tenha a sua dose de sabedoria, ele não está nem perto, nem próximo de conseguir representar o próprio Deus falando, né? Ou até mesmo um profeta de Deus falando, se fosse o caso, né? E aí acontece isso, a gente tem aquele Deus ali que tem boa intenção, mas no final, em vários casos, Deus é ingênuo, né? Você sofre, tantas pessoas sofrem, esse tipo de coisa que qualquer pessoa falaria, né? O que eu acho que seria talvez uma melhor solução para o livro? Não descrever tanto diretamente a voz de Deus e descrever só o efeito que teve no homem, né? Lá ele encontrou Deus, Deus falou algumas coisas com ele, eu não sei direito o que falou, mas o homem descrevendo diz que é mais ou menos isso. E aí a gente tem um elo que a gente pode dar uma explicação para o discurso dele não ser tão profundo assim. O que eu quero dizer? O homem vai falar, olha, Deus me mostrou isso, aquilo. Eu olho para aquilo, uma postura mais ou menos cética, e falo, nossa, mas isso é meio simples, meio superficial para ser a voz de Deus. E aí você pode falar, não, mas essa é o discurso de Deus já filtrado pelo homem que encontrou Deus. Mais ou menos quando Moisés sobe até um monte, correto? Moisés sobe até um monte para conversar com o próprio Deus. Ok? Quando ele volta, é uma coisa interessante na Bíblia. Ele sobe no monte, conversa com o próprio Deus e Deus escreve nas tábuas de pedra a sua lei, né? Só que quando Moisés chega lá embaixo, está todo mundo naquela zona fazendo idolatria, ele fica com raiva, joga as pedras no chão, elas quebram. Depois Moisés faz novas pedras. Já não é o dedo do próprio Deus. Percebe? Já não é o dedo do próprio Deus que escreveu as pedras. É a palavra de Deus, sim, mas através de Moisés. Ok? Então, perceba que uma audácia dessa pode acontecer não só no contexto religioso, né? Mais um exemplo que eu dei em algum outro vídeo por aí. Vamos supor que eu estou retratando um músico genial que fez uma música nova escutando os sons do parque. E eu vou mostrar essa música. Isso é perigoso. Porque a música que... Vamos supor que a música seja composta para o meu filme, né? A música que eu mostrar tem que ser uma música genial.
Ou seja, eu não posso, não é o suficiente eu fazer um personagem genial. Eu vou ter que encontrar um gênio da música efetivamente para fazer a música pro meu filme. Senão vai ficar tosco. Senão vai ficar uma música legalzinha que todo mundo assistindo vai ter que fingir que é a música mais genial de todas. Ok? Percebe o problema? Não consegui me segurar em relação a essa segunda digressão, mas eu acho que daí fecha melhor essa ideia que eu tentei expressar para você. Ok. Então a análise tão complicada que não as ponho aqui integralmente, mas em substância. Quando pensou em vir pedir-me que intercedesse pela vida da esposa, Salles teve uma ideia específica de usurário, de agiota, daquele que empresta dinheiro. A de prometer-me uma perna de cera. Não foi o crente que simboliza desta maneira a lembrança do benefício, que geralmente é assim que você tem que fazer, né? Você não está negociando com Deus, você promete uma perna de cera só para que as pessoas lembrem que Deus é bom e ajuda, né? Então não foi este devoto. Foi o usurário que pensou em forçar a graça divina pela expectação do lucro. Ó, Deus, é uma perna boa aí. Lembre-se que a gente tem essa mesma ideia no Bentinho negociando com Deus, usando Pai Nossos, né? Eu rezo 1000 Padre Nossos se você fizer isso, 2000, né? E aí isso é para impressionar Deus, é para Deus olhar e falar, opa, 2000? Ah, não, isso daí não é todo dia que a gente tem uma oportunidade de ganhar 2000 Padres Nossos, né? Então é nesse espírito, no espírito do Bentinho negociando com Deus, que o Salles pensa em prometer uma perna de cera. E não foi só a usura que falou, mas também a avareza, porque em verdade, dispondo-se à promessa, mostrava ele querer de veras a vida da mulher. Intuição de avaro. Despender é documentar. Só se quer de coração aquilo que se paga a dinheiro, disse-lhe a consciência pela mesma boca escura. Sabeis que pensamentos tais não se formulam como outros. Nascem das entranhas do caráter e ficam na penumbra da consciência. É claro que o Salles não colocou isso em palavras. Ó, Deus, vamos negociar aqui. É claro que isso seria absurdo para ele. Mas na verdade é nisso que ele acredita. O pensamento está lá nas entranhas do caráter do Salles. Formulam como os outros, sabeis que pensamentos tais não se formulam como outros, nascem das entranhas do caráter e ficam na penumbra da consciência. Mas eu li tudo nele, logo que aqui entrou alvoroçado, com o olhar fúlgido de esperança, quer dizer, brilhando de esperança, li tudo, e esperei que acabasse de benzer-se e rezar. Ao menos tem alguma religião, ponderou São José. Alguma tem, mas vaga e econômica. Não entrou nunca em irmandades e ordens terceiras, porque nelas se rouba o que pertence ao Senhor. É o que ele diz para conciliar a devoção com a algibeira. A algibeira, é claro, é a bolsinha onde você guarda o dinheiro, né? Ele quer ser devoto, só que ele quer conservar a algibeira também. O devoto entra numa irmandade, né? Então como que ele vai conciliar isso? Ele vai achar uma acusação para a irmandade. Não, essas irmandades aí pegam dinheiro que é para ir para a igreja. Só que ele nem tenta dar o dinheiro para a igreja de outra forma. Ele concilia a devoção com a algibeira. Mas não se pode ter tudo. É certo que ele teme a Deus e crê na doutrina. Bem, ajoelhou-se e rezou. Um outro santo fala. E aí voltamos ao nosso santo. Rezou. Enquanto rezava, via eu a pobre alma que padecia deveras, quanto a esperança começasse a trocar-se em certeza intuitiva. A esperança dele começou a se transformar numa certeza intuitiva. Deus tinha de salvar a doente por força. Graças à minha intervenção, e eu ia entender, é o que ele pensava enquanto os lábios repetiam as palavras da oração. Acabando a oração, ficou Salles algum tempo olhando com as mãos postas
Afinal, falou a boca do homem, falou para confessar a dor. Até então ele está fazendo oração programada, né? Pai nosso que estás no céu. E agora ele está realmente falando com Deus. Falou para confessar a dor, para jurar que nenhuma outra mão, além da do Senhor, podia atalhar o golpe. Atalhar é interromper. Senhor, só o Senhor pode interromper esse golpe que vai matar a minha mulher. Senhor, eu estou extremamente aflito. E ele está sendo sincero. A mulher ia morrer, ia morrer, ia morrer, e repetia a palavra sem sair dela. A mulher ia morrer, não passava adiante. Prestes a formular o pedido e a promessa, não achava palavras idôneas que se encaixassem bem ali no contexto. Porque, perceba, ele só rezou, falou da sua dor, só que ele veio ali para dizer: Deus, eu prometo dar uma perna de cera. Só que ele não achava as palavras idôneas, nem aproximativas, nem sequer dúbias. Não achava nada. Tão longo era o descostume de dar alguma coisa. Afinal, saiu o pedido. A mulher ia morrer, ele rogava-me que a salvasse, que pedisse por ela ao Senhor. A promessa, porém, é que não acabava de sair. No momento em que a boca ia articular a primeira palavra, a garra da avareza mordia-lhe as entranhas e não deixava sair nada. Que a salvasse, que intercedesse por ela. No ar, diante dos olhos, recordava-se-lhe a perna de cera, e logo a moeda que ela havia de custar. A perna desapareceu, mas ficou a moeda, redonda, luzidia, amarela, ouro puro, completamente ouro, melhor que o dos castiçais do meu altar, apenas dourados. Quer dizer, os castiçais do altar não são ouro puro, são apenas dourados, né? Tem só a cor do ouro. Então a moeda que estava ali dançando na frente do Salles era muito melhor do que os castiçais. Para onde quer que virasse os olhos, via a moeda girando, 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 e os olhos a apalpavam de longe e transmitiam-lhe a sensação fria do metal e até a do relevo do cunho. Cunho, quando você cunha uma moeda, você dá forma à moeda, né? De forma que faça o relevo. Era ela mesma, velha amiga de longos anos, companheira do dia e da noite. Era ela que ali estava no ar, girando as tontas. As tontas quer dizer sem direção, sem objetivo nenhum, né? Era ela que descia do teto, ou subia do chão, ou rolava no altar, indo da epístola ao evangelho, ou tilintava nos pingentes do lustre. Muito cuidado, que é bem estranha essa história, indo da epístola ao evangelho. Eu coloquei na nossa lista ali, mas a gente está falando de dois lados da igreja, ok? Deixa eu ver mesmo se eu coloquei. Eu não coloquei, me desculpe. Não coloquei. Mas o lado da epístola é o lado direito de quem entra, e o lado do evangelho é o lado esquerdo. Isso porque... puxa vida, vai ter uma nova digressão aqui. Isso porque na missa tradicional, antes de essa missa aqui de hoje em dia ser estabelecida, existia um lugar próprio para que fossem lidos os evangelhos e as epístolas, que são as cartas, né? Os outros livros do Novo Testamento. Então saía da epístola ao evangelho aquela moeda, ele só conseguia ver aquela moeda dançando na sua frente.